Europeia, passado, presente e futuro. Não. O tema é a União Europeia, sem grandes ramos, mas olhando sempre para o futuro. Foda-se, não, vai-se fazer do Covid. O Covid eu estou mais preparado. Eu acho que da União Europeia, o convite tinha piada, era mesmo em videoconferência. É que senão eu vou puxar para o vejo, que é o que agora está no futuro. Podemos falar do passado. Claro. Mas o que é que a gente sabe do E passado da União no Europeia? presente atual, acho que é importante a gente debruçar o papel que tem tido a União Europeia nesta crise toda, por exemplo. A questão é, e o que é que nós sabemos disso, Big? Sabemos uma parte. Não, isto não é preciso estar informado, Tomás. Já Bom, sabes que nós exato. falamos pelo que eu. Exato, é uma esroica. Pô, mas a que depois pode levar a críticas. Mas esse é o objetivo. Não, mas há críticas, imagina, ao conteúdo. Sim, mas E isso uma não coisa é interessa. críticas Quem não ao gosta do formato. conteúdo não consome. Exato. Quem não gosta do formato também medo, não consome. E a gente pode adaptar o nosso formato também. Agora o conteúdo há de ser sempre mais esroica do que ele, não é o objetivo. Então é, se fica assim uma churrasqueira para aqui e a gente. Não sei, depois faz alguma coisa com este. Agora, mantenha a pergunta. Como é que vocês acham que tem-se comportado a União Europeia a nível de resposta Eu acho que estão a este cenário de crise, que é uma pandemia a nível global? E Mas como. será que a União Europeia tem-se comportado bem no seu papel de ser uma União Europeia, prezar pela união dos países membros, dos Estados-membros, e tem cumprido o seu papel de apoiar? Ou... Não, eles estão a pensar na crise financeira, primeiro que tudo, a União Europeia. Depois, sobre o vez, cada país pensa por si e talvez coloque com as suas guias da União Europeia ou das organizações de saúde, não sei qual é a organização de saúde europeia, mas deve haver uma. Não, mas é isso está regulamentado assim, para ser, nestes casos de saúde, cada país ter o seu tipo de medidas. Estás a perceber? Não, isso está mesmo em termos constitucionais. Mas Cada país tem mais do que liberdade, tem o dever quase de responder por si mesmo. então a União Europeia a única coisa que faz é tipo, há um conselho dos líderes e quanto muito eles debatem é isso. Pronto, essa é a questão. É tentarmos definir ou redefinir aqui qual é que é ou qual é que deveria ser o papel da União Europeia. Será que... Certo, mas sem pensar nisto da doença. Então dos somos vírus. uma União Europeia sociopolítica e económica, é só isso que é a União Europeia. Bem, e tu estás a dizer como é que é? Sim, isso aí, mediante esses factos, eu gostei desses factos totais, porque não tinha... Pá, Visto acima de isso. tudo económica, não é? Sim. Está na gênese da União Europeia. E depois foram surgindo as outras... Económica barra política. Sim, Sim, pronto. mas é isso, é só importante. sociopolítica e económica, é só isso. A União Europeia é só uma união sociopolítica Vamos e voltar a falar se somos um país ou não. Não, mas isso se calhar é o grande problema da União Europeia que vamos falar aqui é... Provavelmente nós estamos a tocar nos pilares da União Europeia e se calhar não deveriam de ser. Como assim? Quem é que está Estes a tocar? pontos que o Pingui está a falar, e Sim. se calhar com razão, lá está, nós não estamos a 100% para dentro, mas é mais esta questão social, política, económica, são provavelmente os pontos fulcrais da União Europeia e aquilo que as medidas normalmente se regem. Certo. Lá está, estamos num problema grave de saúde, pronto. Estão a ser feitas tomadas medidas, mas principalmente para controlar a componente económica, financeira, para não desvalar. Então temos um conjunto de medidas de apoio para incentivar a continuar a economia- investir e depois sim, para ter ali uma balança para não entrarmos, porque vamos todos entrar praticamente em recessão, mas para não ser uma queda assim demasiado abrupta. Ok, mas medidas em termos clínicos, médicos, nós não temos quase nada. E se calhar era um bom momento para pensar, não deveria a União Europeia então ter qualquer tipo de flexibilização entre países, ajudar, porque, olha, por exemplo, nós sabemos que a Rússia está a apoiar agora a Itália. Sim. Mas foi por iniciativa própria, foi porque o governo russo e o governo italiano tiveram a falar entre si. Nós não sabemos que tipo de medidas podem estar por detrás a seguir, em termos de acordo, mas sabemos que vão ajudar em termos de médicos e de ventiladores, etc. A Rússia estão aparentemente melhores do que a Itália. Óbvio. Eu vi um facto. Aparentemente, exato, desculpa, Pinho. Só para dizer,
Ok, se foram os dois que interessam em resolver essa questão. É como a questão fronteiriça entre Portugal e Espanha. Foi Portugal e Espanha, em conjunto, falando um com o outro, que resolveram essa questão. Não partiu por parte da União Europeia, não foi uma iniciativa da União Europeia fechar isto. Mas Quando eu nós acho- sabíamos desde janeiro, praticamente, dezembro já havíamos falar, mas era muito pouco, mas desde janeiro, que a União Europeia sabia que estava o vírus a alastrar-se e não foram tomadas medidas. E se calhar porque o problema maior é que a União Europeia não está preparada para isso. Eu acho que a parte das organizações de saúde serem descentralizadas é bom. Adaptarem-se à sua realidade. Mas sim, Mas Sim. depois tens gráficos ridículos em que Sim, as exato. camas por habitante, não sei se viste no Reddit, as camas de unidades de saúde por habitante é basicamente descentralizado na Alemanha, que é o sim, topo, sim, era isso que eu ia e a dizer. França e o Eles resto têm- dos a países União Europeia por o que tem que fazer, intervir nessa descentralização. O que eles têm que centralizar é basear esses limites ridículos de países com excesso, não excesso, Sim. mas que estão seja bons demais. para os que Exato, estão maus. quando há entre outros aspas. na União Europeia que estão a Sim. um nível de, se calhar, de outro continente, de outra... Mas lá está mal. Outra realidade. Não há novamente a questão social e política, económica. Os que têm mais países a conseguir aguentar-se melhor até. Mas era isso que eu ia dizer, né? Como há esta crise financeira, pelo que eu vi, lá está, não tenho nada, nenhuma fonte para dizer, mas pelo que eu vi, a Alemanha mesmo, os países mais fortes financeiramente, estão mais preocupados com esta crise do que a outra de 2008, que foi os países do Norte e a Alemanha a dizer aos do Sul, olha, vocês que se desenrasquem, vocês que apertem agora, que a gente não vai estar aqui a fechar facilmente. Peçam Sim. ajuda ao Fundo Internacional e desenrasquem. Eu acho que para esta já não vai ser assim, porque acho que lá está, eles vão sentir mais na pele também, apesar de, em teoria, também estarem mais bem preparados, terem supostamente uma estrutura muito mais saudável que a nossa. Não sei se vocês acham que. Nós vemos, a partir do momento que vemos num sistema de dinheiro fiduciário, ou seja, que o dinheiro tem o lastro da dívida pública de todos os países, e chegaste a um ponto em que todos os países, a dívida de todos os países é superior à quantidade de dinheiro que existe a circular no mundo. Falso. Ah, sim, está bem, desculpa, só quis dizer outra coisa. Se tu quiseres acabar com a dívida pública de todos os países, tu desapareces com o dinheiro que existe. Basicamente é isso. E mesmo assim ainda vai haver dívida pública. Portugal, Isto é irreal, isto é fiduciário. Portugal é tinha um uma sistema- dívida que era 100 e tal por cento do PIB. 130. acho que é. 130. E a República Checa é 30% do PIB. Yeah. Sim. Em que é que isso vai diferenciar na crise? A É questão que a do República desemprego. Checa nunca vai pagar a sua dívida assim, tipo 30% já está. Olha, que se foda, vamos reduzir a riqueza Claro que aqui. não, porque baixava logo antes, não sei se a República Checa tem euro, mas acho que sim. E se baixar, a partir do momento que tu baixas a dívida pública de um país, tu estás a baixar o valor da moeda. Porque ela não tem lastro, porque isto parece que é uma coisa ridícula, mas é verdade. Sempre que um país baixa a sua dívida pública, ele está a demonstrar à economia. Se ele não fizer Que não é mais dependente dos outros. Exato, se ele não fizer mais dívida pública, ele não está a mostrar confiança de que deve ser apoiado com verba. O exemplo perfeito é os Estados Unidos. Exato. A forma como estão constantemente endividados, mas é um poderio, porque é uma máquina que está tão bem montada que até para os mercados é importante haver essa cumplicidade entre dívidas Mas Mas eles não, têm. mas não nos investimento. esquecemos de uma coisa, sempre que se cria dívida, estamos a criar uma pequena bolha. Certo. E o que Mas aconteceu então- agora é, eu penso que o Covid vai rebentar a grande bolha que tem as outras bolhas Mas o que eu não todas. sei, Mas o- Ping, e concordando contigo, é nesta medida, e também respondendo um bocadinho aquilo que o Mário estava a dizer, respondendo não, mandando mais uma para a fogueira, que é que país, que tipo de países é que serão mais prejudicados, mais beneficiados? Ok, supostamente estamos a falar da União Europeia, os países aderentes à União Europeia serão, a partir de interesses, todos beneficiados. Os que forem mais prejudicados pela crise, imaginemos Itália e Espanha, à partida terão que ter uma maior porção na ajuda, penso eu. Mas depois também como é que é feita essa ajuda? Em termos do PIB, em termos Penso que não. desse déficit, é percas, mas quer dizer, como é que se mede isso? Por exemplo, Itália, nós sabemos que a Itália, embora tivesse uma população idosa,
E está-se a verificar com estas mortes todas, e Espanha também assemelha-se um pouco, e Portugal também, por aí fora. Itália está em déficit, e isto são dados factuais, há bem mais de uma década. Portanto, a Itália está em falência técnica há imenso tempo, e anda-se a aguentar minimamente. Certo, mas Portugal fechou 2019 com um excedente de 0.2. Já há um ano. Que já se fodeu tudo agora. Pingui, calma, mas E são dois diz-me países em que dependentes outro do momento terrorismo. na nossa história nós tivemos um excedente. Sim. Pronto. Na altura da Pronto. ditadura. Exatamente. Pronto, então veio os dados também com um positivismo que merece ter. Porque apesar de tudo é bastante positivista, Mas pela ninguém primeira está aqui. vez. Mas houve- E nós não. tivemos muito mal. E a Itália não deu espaço. A verdade é esta. E a Itália agora está a apanhar Mas uma temos- dupla crise. Será que a Itália vai ser beneficiada ao ponto de conseguir estar num patamar de equilíbrio? Ou vai a Itália então ter que reestruturar-se? E para isso a União Europeia vai ser fundamental também. Volto a alertar para Eu uma penso coisa. que Eu sim. percebo a tua pergunta. Porque a Itália tem mais peso na União Europeia do que Portugal. Claro. Vamos então o quê? Vamos empurrar outra vez isto tudo para a frente, com a barriga. Sim, Pingui. Eu ainda não acho que isto ainda não é a morte do capitalismo como tu queres. Nem vai ser, como é óbvio, não vai ser. Vai-nos Eu não quero a fazer. morte do capitalismo, eu quero que o capitalismo seja Evolua. uma coisa mais evoluída do que estarmos a lidar constantemente com cenários Expectativas. de expectativas Crescimento. ilusórios e crescimentos infinitos e déficits excessivos e em vez de estarmos realmente a contribuir, que é como o capitalismo devia funcionar, contribuir para um cenário de estabilidade e riqueza e prosperidade dos países. Dizem que o Mas, capitalismo funciona se for livre, mas o capitalismo livre, que é o que temos visto na última década, não tem ajudado a manter cenários de prosperidade. Mas a questão é sempre a mesma, Pinho. Estás a bater no mesmo. E também bate no mesmo. É possível haver essa prosperidade em todos os países. Claro que sim. Quando tu te vês Quando tu uma- falas num uma equilíbrio, não política estão de uns por cima e outros por produção. baixo, quase sempre. Mesmo sem capitalismo. Os níveis vão aparecer sempre. Exato, mas quando tu tens um desnível, como ainda existe no mundo, planetas de países altamente desenvolvidos para países subdesenvolvidos, isto não é um desnível sequer aceitável. Devíamos ter todos as mesmas bases de trabalho e as mesmas condições para modelos civilizacionais diferentes. Por tipo, tu não tens uma cultura igual à da Índia, Mas nem isso uma mexe cultura muito com a igual à do ideologia de cada Brasil. um. Mas podes ter as mesmas condições de trabalho e de rendimento. Mas isso tu mexes muito com a ideologia, Pingo. E não acho isso possível. Não é possível, pelo menos a curto, médio prazo, lá Claro. está. Porque Sim. estamos Eu aqui sim a falar da concordo Europa contigo. e nem na Europa E temos se esse fores em consenso. termos de cultura cristã habituada Sim, a determinados religião, padrões como a mais muçulmana, não, porque isto representa ideologias e tem peso no cotidiano enorme. O tipo de postura. E não é precisamente muito longe. Se quiseres ir ver à China toda esta situação do Covid, como é que as pessoas se comportavam a partir do momento que foi obrigatório ficar nas suas casas e vês em Portugal e sim, nós estamos a cumprir de uma forma genérica, mas o tipo de comportamento não tem nada a ver, isto também tem a ver, ok, é uma ditadura para uma democracia e isto tem o seu peso, eles sabem que saírem, a partir de não faltam a aparecer, Exato. ok, mas isto tem peso e perceber que mesmo que tu queiras bases idênticas, mas adaptada a cada um, a pessoa não vai querer uma base que seja mais ou menos contra aquilo que está habituada. Não há algo que faça sentido para mudar um comportamento. Percebes? E eu percebo a questão do capitalismo. Tu queres manter um capitalismo, mas vamos dizer um bom capitalismo, ou seja, onde Então, vamos as pessoas basicamente. Têm medo. Hã? As pessoas vivem com medo de mudar o status quo, o que eles estão Primeiro, habituados a toda a situação, viver. É toda a isso. situação de mudança cria instabilidade. Toda. Portanto, pode nascer medo, mas mais que muita coisa. Depois estamos a falar de situações, portanto, estruturais, mudanças críticas. Eu acho que sim, eu acho que mete medo. E até pode ser mudanças para melhor, lá está. Mas é isso, eu acho que as pessoas não devem é- estar alertas para qualquer situação de mudança. É importante estar alerta para a mudança. Porque a gente não quer andar de cavalo para burro. Mas também devemos estar alertos para ver que qual é a escolha que queremos fazer. Porque se toda a mudança implica uma escolha.
E as pessoas têm que começar a fazer as suas escolhas. Ok. Têm que começar a saber aquilo que querem, em vez de estarem a dizer ao governo, não, escolhe por mim. Porque tu vais Mas tu pensar tens na minha, essa tu dificuldade. vais pensar na minha, no meu bem-estar. Se é isso que nós pensamos de um governo, é que ele vai pensar no nosso bem-estar. Certo? Não é isso que Eu acontece. também acho Não, que eu não estou a dizer que é isso que acontece. Eu estou a dizer, se nós quando pensamos num governo, é para ele pensar no bem-estar da população dele, certo? Isso é a fé. Isso é a fé, não é? Isso é a Sim, fé. isso é a fé, certo? Não é essa a fé? Para que ele elege um político? É a pensar no teu bem-estar também. Sério? Então, Mas será se um isso não bem- está a será um acontecer, bem- mas se calhar espera, a mas- gente tem que começar a fazer escolhas. Mas será um bem-estar agora ou um bem-estar futuro? Ou caminharmos para o melhor bem-estar? É um bem-estar Em termos individual ou um utópicos. bem-estar Não. coletivo? É que o tipo de medidas, Será o teu que impacto assim- momentâneo ou futuro também diz muito daquilo que tu queres Exato. implementar. E se Então- tu queres uma sociedade sustentável, não faz sentido pensar só nisso agora. Pronto, mas então é por isso que a gente deposita essa confiança e essa nossa escolha pessoal na política. E nos políticos que nos governam. Eu sim, eu fui votar, tu foste a votar Foi, sempre. Sempre Só não. falhei Então Três pronto. mais duas. A duas. Não, mais três Duas. de, Então pronto. de Real, tá certo? Já ia Portanto, dizer, canto foi- E eu de- sou o primeiro a admitir, Falhaste aos e 3 uma, anos. uma das que fui, Falhei fui o uns primeiro a três, mais admitir, outros 4 eu lembro na altura, comentar com Falhei o Mauro e tudo, quatro fui o primeiro a admitir que, pá, há 2 ou 3 eleições, não sei qual delas é que foi, se fez europeias e tudo, fui o primeiro a admitir que em termos de país, se calhar não tinha nenhum aqui. Mas não deixava de eu achar importante é pá, pôr ali o meu voto e Claro, e sempre bem. senti que de alguma forma, muito utópica, mas contribuir para Exato, uma possível mudança, se calhar, e nem seria possivelmente uma mudança para melhor, poderia nem Mas ser. quantas escolhas tu fazes no teu dia a dia em que são manifestações políticas da tua vontade ou daquilo que tu desejas que te tornar? Isso é que é importante. Se calhar a política começa mais dentro das escolhas de cada um do que propriamente no voto. Sim. Vê, nós já falamos sobre política e acho que política é também disso, ou seja, a forma como tu usas a retórica dos argumentos, como tu te impões na sociedade, no teu dia a dia, no teu espaço de trabalho, com a tua família. Eu acho que isso tudo é política. A forma como tu te mostras ao mundo. E eu tenho de passar a ser uma linha de continuidade. A questão é, e eu percebo perfeitamente o que tu dizes, essa questão do capitalismo e para onde nós podemos caminhar. O que eu não acho, Pinguim, Quem tem créditos agora está fodido. Pinguim, não é Porque isso. pode chegar Espera. daqui a um mês. Pinguim, mas E eu não nem sei quero. como manter as suas Pinguim, linhas mas de ouve, crédito. mas eu não quero ir a essa questão financeira Portanto, já. Eu dizerem quero. que a gente tem que disponibilizar mais linhas de crédito, a gente está a empurrar a bolha para a frente com a barriga, que é o que os Estados vão fazer mais uma vez, é empurrar a bolha para a frente e deixar ela arrebentar no colo de outra pessoa qualquer. Não interessa que não seja no meu. Percebes? E acho que isso é que é o pensamento Pinguim, errado. tu foste buscar uma questão que ainda não estávamos lá, que é a questão financeira e antes disso está a questão ideológica, a questão social, Isso é, está muito para além a questão disso. financeira é onde se baseiam as decisões políticas dos governos, não é na questão Lá da está, tua qualidade de vida e bem-estar. é isso É nas questões económicas e Foi aí que eu financeiras. comecei a minha pergunta, que é até que ponto a União Europeia se rege pelas questões certas. Não, eu não acho que se rege pelas questões. Então não vamos pelas questões erradas que são aqueles assumem que é que já estás a fazer. Então é Que que é a questão mudanças financeira. estruturais é que eles têm que fazer. Eu acho que eles têm que dar prioridade a questões de mudanças básicas em que tem que ser a União Europeia. Se nós queremos caminhar para um Estado em que a União Europeia é uma organização que apoia os países, ou naquela, como já falámos no outro pod, os Estados, como o Pinguim dizia, se quer apoiar os Estados associados, membros, Eu já defendo, cada país é um Estado, então tem que haver medidas idênticas entre eles e tem que ser medidas de cooperação constante. Até o acontecimento há, então vamos atuar consoante isto. Mas E não tu- é isto que acontece. O que acontece é vamos reagindo perante o que vai acontecendo, não há medidas concretas, vamos reagindo perante o que vai acontecendo e são quase sempre medidas, lá está, financeiras para diminuir o impacto do que está a acontecer. E não são. E isso estamos a falar, atenção, em questão de saúde, mas é muito mais. É isso, é questões sociais, eles deviam ser mais interventivos. Eu acho que sim. E não é para acabar com uma coisa e potenciar outra. É mais interventivos no sentido de explicar melhor às pessoas, porque eu acho que na sociedade, imaginemos, tu estás numa sociedade mais, imagina, vais à França, que eles estão com dificuldade enorme de aceitar tudo o que é muçulmano e estão numa crise existencial enorme. Eles têm ali graves problemas de sociedade, graves problemas, e quem não aceita isso é o primeiro a pactuar com este problema.
E eu acho que devia de haver formas de conseguir explicar à população que todos podem viver num bem maior. E explicar o porquê e como. E, portanto, tanto político lá a trabalhar para medidas financeiras, primeiro devia de haver grupos de trabalho para desenvolver estratégias para promover esta socialização entre as pessoas, sejam de ideologias diferentes, sejam de crenças filosóficas diferentes, religiosas diferentes, de famílias Mas há partidárias diferentes. Mas há crenças e ideologias que apoiam esse racismo, essa xenofobia e isso tudo. E, no entanto, não tens que sair. Sim, mas a União Europeia não foi criada para isso. Exato, mas Por isso é que os países extremistas normalmente querem acabar com a União Europeia.